Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 2. Nosso tema nessa noite, o segundo segredo do altar de Malaquias. Malaquias, capítulo 2, verso 13. Quem encontrou, dá um sinal e diga amém. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, e nem aceitará com prazer a oferta da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, senão que sobejava no espírito. E por que não somente um? Ele, o Senhor, buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Queridos, o profeta Malaquias, ele é um profeta pós-exílio. É um profeta que profetizou depois que Israel saiu do cativeiro de 70 anos na Babilônia. Eles saíram do cativeiro, eles reconstruíram os muros da cidade com Neemias. Depois eles reconstruíram a cidade, e então Ageu profetizou acerca do templo. Eles alegavam que não tinham recursos para edificar um segundo templo, mas Ageu profetizou dizendo que eles deveriam pegar madeiras e pedras e reedificar essa casa com pedra e madeira. Eles se lembraram da glória do templo de Salomão, e então choraram e disseram: como edificaremos ao Senhor uma casa ao seu nome, se não temos recurso? Será uma casa sem glória. Então Ageu profetizou e disse: assim diz o Senhor, reedifiquem a casa de pedra e de madeira, porque lhes afirma o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que a glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. Eles então reedificaram. 46 anos eles levaram para reedificar um segundo santuário. Esse segundo santuário foi inaugurado, e Malaquias entra no pátio do santuário. E quando Malaquias se aproxima do altar das ofertas, Malaquias tem visões de Deus. Malaquias tem uma série de visões. E aí você vai entender por que Malaquias. O nome Malaquias, ele vem do hebraico, que quer dizer meu mensageiro. E o que Deus nos ensina é que o seu mensageiro sempre estará junto ao altar das ofertas, tendo uma visão dos ofertantes. O nome Malaquias é a mesma forma que se chama um anjo. Malak, anjo. E o que o Senhor está nos ensinando?
que assim como Jesus, o anjo do Senhor, estava junto ao altar das ofertas, quando eles trouxeram as ofertas, para ver quem era cada um, e naquele dia ele identificou a viúva como sendo uma mulher de coração puro e que merecia a bênção do Senhor. Assim também o Senhor colocou Malaquias ali, e eu creio que em todas as reuniões existe um anjo do Senhor junto ao altar das ofertas para identificar cada um de nós. Malaquias tem visões de Deus. Malaquias tem 3 visões. A primeira visão que Malaquias teve foi acerca de Esaú e Jacó. Malaquias viu Esaú e Jacó. Malaquias viu a história por detrás da vida desses 2 homens. E Malaquias pôde enxergar a honra e o temor. A honra e o temor. E o que é a honra? A honra ao altar das ofertas se dá na obediência. E o temor são os dízimos. A segunda visão, Malaquias vê um homem e uma mulher. E Malaquias vê uma semente. Malaquias vê uma quebra de aliança. E então Malaquias entende que a infidelidade ao altar das ofertas gera a infidelidade no relacionamento entre um homem e uma mulher. E a infidelidade no relacionamento entre um homem e a mulher, nos 3 níveis bíblicos de relacionamento, vai gerar que este homem e esta mulher sejam infiéis em tudo na sua vida. Em tudo em suas vidas serão infiéis por causa da infidelidade no altar. Esse é o segundo segredo que Deus revelou a Malaquias em visão. A infidelidade ao altar gera infidelidade no relacionamento entre o homem e a mulher. A infidelidade no relacionamento entre o homem e a mulher vai gerar infidelidade em todas as demais áreas da vida dessas pessoas. O terceiro segredo, Malaquias viu descer do céu uma grande placa de ouro chamada de memorial, aonde estava escrito os nomes de todos aqueles que temeram ao Senhor. Malaquias viu essa placa de ouro sendo descida na cidade de Jerusalém, no templo, aonde o Senhor Jesus se assentou como o purificador de ouro e prata e como o sabão do lavandeiro, e muito crente saiu dali com a cara lavada. Hoje nós vamos estudar o segundo segredo do altar de Malaquias. Malaquias capítulo 2, verso 13 diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor com lágrimas e com choros e com gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer a oferta da tua mão. Verso 14 diz: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Quando nós lemos esse texto, a maioria dos pensadores, a maioria dos expositores da palavra, eles pensam que aqui houve um adultério. Mas nunca chegou a haver um adultério. O que Malaquias está vendo aqui é um homem, uma mulher e uma aliança quebrada.
E a aliança está sendo quebrada por causa da infidelidade ao altar. Existem 3 níveis bíblicos de relacionamento entre um homem e uma mulher. A mulher e o homem podem ser prometidos biblicamente. A mulher e o homem podem se relacionar de uma outra maneira, estando a mulher desposada deste homem, e a mulher e também o homem podem estar casados. Então os 3 níveis bíblicos de relacionamento entre um homem e uma mulher é prometida, desposada e casada, essa mulher com esse homem. Naquele tempo em Israel, um pai podia prometer ao seu filho, um pai podia prometer à sua filha até mesmo antes de nascer. E era comum que eles fizessem isso entre seus familiares. Então um primo, em aliança com outro primo, oferecia seus filhos em casamento. Também amigos faziam isso. Então, eu sendo muito amigo do pastor Eloy, eu podia oferecer para ele o meu filho ou a minha filha, e prometer essas crianças em casamento, ainda que elas não tivessem nascido. Então vamos supor que o pastor Eloy tenha um filho, e o filho do pastor Eloy tem 10 anos, e a minha filha ainda não nasceu, mas nós temos uma amizade muito linda, e eu quero perpetuar essa aliança. Então o que eu faço? Eu prometo a ele, se eu tiver uma filha, ela será a mulher do teu filho. E ele promete o filho dele, a minha filha. 10 anos depois essa criança nasce. O filho dele agora tem 20 anos. A minha filha acabou de nascer, mas já é prometida dele. 10 anos mais, com 30 anos, é a idade com que um homem judeu deve se casar. Agora, o filho do pastor Eloy tem 30 anos e a minha filha tem 10. A pergunta é, eles se casariam ou não? Sim, eles se casariam. Eles iam até o santuário de Deus, até o templo, que regia toda a nação. A lei civil de Israel é a Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia que nós chamamos Pentateuco. Então os pais conduziriam esses filhos até o sacerdote, que lavraria um termo de casamento, e esses dois sairiam dali casados. Porém, a moça voltaria para a casa de seu pai, e o jovem rapaz também voltaria para a casa de seus pais, e a moça ficaria desposada até que ela tivesse o primeiro sangramento, até que ela tivesse o primeiro fluxo menstrual, ou que o rapaz construísse uma casa. Uma outra coisa: sem a casa, a moça não poderia sair da casa do seu pai. Também, se ela não tivesse o seu primeiro sangramento, tampouco poderia sair. Então ela ficaria desposada durante esse tempo. Por isso que quando o Senhor Jesus se casou com a igreja na cruz, e nós precisamos atentar para isso, por que nós temos hoje uma multidão de cristãos que, sem compromisso com Cristo, são crentes, mas não têm compromisso com Cristo, porque eles ainda estão achando que são noiva.
E Cristo se casou. Cristo não tem noiva mais, Cristo tem esposa. E o compromisso de uma esposa vai muito além do compromisso de uma noiva. Então, se você ficar pensando que você é a noiva, você vai viver essa vida descompromissada. Mas na hora que você entender que você casou, você vai entender que você tem responsabilidade de uma mulher casada. E o compromisso da mulher casada é outro. Quando Cristo se casou com a igreja na cruz do Calvário, e se foi para a casa de seu pai, ele deixou a igreja desposada. Assim estava Maria e José. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ela concebeu e deu à luz a Jesus. Ela estava desposada de José. Agora, Cristo se casou com esta igreja na cruz do Calvário, foi para a casa de seu pai, e a igreja é a desposada de Cristo. Mas ele disse: eu vou preparar a morada e volto. Porque quando a morada estiver pronta, ele tem direito de buscar a esposa. E uma vez que a casa está pronta, e que a moça está pronta, então este rapaz pode levar essa moça para sua casa, e vai acontecer a festa do casamento. Naquele tempo, a festa de casamento durava 7 dias. Os primeiros 3 dias vinham os convidados e se posicionavam do lado de fora da casa. Ninguém entrava na casa dos pais. A festa era lá fora. Durante 3 dias se esperava pelos convidados, que iam chegando e iam ajudando no preparo da festa, na matança dos animais, na preparação de tudo aquilo que se ia comer e beber e festejar e se alegrar. Porque eles têm uma ordem de se alegrar com a alegria do outro. Agora observe. Depois de 3 dias, então a família da noiva e a família do noivo, com os respectivos noivos, entravam à casa. Mas eles entravam na sala. E ali na sala acontecia uma festa e uma confraternização e uma comunhão familiar, aonde quem não era membro da família não podia participar. Por isso, quando o Senhor Jesus chegou nas bodas de Caná, os seus discípulos ficaram do lado de fora da casa. O Senhor Jesus entrou porque era parente. Quando falta um dia para o dia, o 7º dia, então o casal, o jovem casal, é introduzido em um quarto, e os seus pais ficam num quarto ao lado. Toda a sua família na sala, 500 pessoas do lado de fora, e essa moça e esse rapaz vão ter sua primeira relação sexual. E está todo mundo esperando. Esperando o quê? O rapaz tem que sair de lá com o sangue da virgindade da moça. Ele tem que sair com os panos, com o sangue da virgindade da moça. Então vai se colocar do lado de fora. Esses 7 dias, ninguém bebia álcool, nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhum tipo de bebida forte. Então, quando tirava o pano da virgindade da moça, eles punham para secar. Só depois que secava, se o sangue amarelasse, a mancha de sangue amarelasse, então era provado, era o sangue da virgindade. Se o sangue ficasse vermelho, o sangue veio de qualquer outra parte e não comprovava a virgindade da moça.
Mas se o sangue fosse o da virgindade, então traziam as bebidas fortes e o vinho, que é aquele que o mestre Sala disse: vocês deixaram um vinho bom, que não contém álcool, para o fim. Esse é servido no começo. Então acontecia essa cerimônia. Mas no caso desses jovens aqui, eles estavam apenas prometidos. E se nós trazemos isso para a nossa realidade, nós estamos falando do namoro, do noivado e do casamento. Esses jovens foram prometidos por seus pais. E o rapaz quebrou a aliança. Por quê? Porque ele era infiel ao altar das ofertas. E a sua infidelidade ao altar das ofertas gerou que ele fosse infiel para com a aliança de seus pais. Quando a Bíblia Sagrada diz: filho, honre o seu pai, está dizendo que na hora do casamento, o filho deve olhar para o pai. A palavra é radar, ou seja, uma honra voltando para a minha origem. Ou seja, eu devo olhar para os meus pais, se eles abençoam ou se eles não abençoam. Se eles abençoam, eu os honro. Se eles não abençoam, eu os desonro, se eu insisto. Então, Judá defraudou essa moça. O que é isso? Judá fez ela entender que ele ia se casar com ela. Até que um dia Judá viu mulheres cananeias, que eram mais formosas segundo a visão dele. E Judá quebrou a aliança de seus pais, a promessa que seus pais tinham feito, e se casou com as filhas de deuses estranhos, e cometeu uma abominação em Israel e em Jerusalém. O que Judá não sabia é que quando nós defraudamos, nós fragmentamos a personalidade da outra pessoa. E fragmentos dessa personalidade começam a pesar no nosso espírito. E então nós ficamos pesados de espírito. Deus não julga os espíritos, Deus só julga a alma. A Bíblia Sagrada diz que Deus pesa os espíritos. E se Ele pesar o teu espírito estiver mais pesado do que deveria estar, então você vai responder diante do Santo Tribunal de Cristo. Pela defraudação. É impossível defraudar sem profanar, sem roubar parte da personalidade do outro. Ora, não é segredo de ninguém que em um casamento, o homem e a mulher passam a assumir traços da personalidade um do outro. Num casamento, o homem passa a ter parte da personalidade da mulher e a mulher passa a ter parte da personalidade do homem. E num relacionamento aonde envolve apenas o sentimento, isso também acontece. Num relacionamento aonde envolve apenas o coito, o ato sexual em si, isso também acontece. E quando há uma quebra nessas alianças, parte da alma da outra pessoa pesa no espírito do outro, porque a um espírito Deus deu apenas uma personalidade, uma alma. Qualquer fragmento de outra alma faz pesar o espírito. Vocês estão aí? Digam amém. Agora observe isso. Capítulo 2, verso 10. Não temos todos o mesmo Pai?
Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estranho. Então havia uma aliança, havia uma promessa dos pais de Judá. Judá foi prometido a uma mulher, Judá profanou essa aliança, Judá se casou com outra mulher. Por quê? Porque Judá era infiel ao altar das ofertas. Judá não era dizimista. Judá não era como Jacó, seu pai, que dava dízimos a Deus. Judá não dava dízimos a Deus. Judá não dava ofertas a Deus. E as poucas ofertas que Judá levou coxa, cega e manca lá, toda feia, doente. E a infidelidade ao altar das ofertas vai gerar a infidelidade no relacionamento entre um homem e uma mulher, nos 3 níveis de relacionamento. Se ela está prometida, ela vai quebrar a aliança, ele vai quebrar a aliança. Se estão desposados, vão quebrar a aliança. Se estão casados, vão quebrar a aliança. Trazendo para o nosso tempo, o homem que não é fiel ao altar das ofertas não é fiel nesse namoro. A mulher que não é fiel ao altar das ofertas não é fiel nesse namoro. Trazendo para o nosso tempo, o homem que não é fiel a Deus no altar das ofertas não é fiel nesse noivado. A mulher que não é fiel ao altar das ofertas não é fiel nesse noivado. E acredite, o homem infiel no altar das ofertas não é fiel nesse casamento. A mulher infiel ao altar das ofertas não é fiel nesse casamento. Talvez você diga: pastor, o meu marido não dá dízimo, mas nunca me traiu, não teve oportunidade ainda. E também não te traiu só até onde você sabe. Mas é o que a Bíblia ensina. Por que lá fora os homens não são fiéis? Porque o conceito do mundo é de homens e mulheres infiéis. Observe a cena. Um funcionário de uma multinacional recebe da empresa um treinamento gratuito que vai acontecer em Punta del Este, no Uruguai. Ficar 5 dias hospedado no Conrad. Se ele não trair a mulher dele, os amigos dele vão dizer que ele é o quê? Porque o conceito lá fora é: você não pode perder essa oportunidade. E por que eles têm esse conceito? Porque para eles não há fidelidade no altar. E a infidelidade no altar gera promiscuidade sexual na vida de um homem e de uma mulher. Não ser fiel ao altar não está ligado apenas com o devorador. A coisa é muito mais espiritual, mais ampla, mais profunda do que você está imaginando. Então preste atenção. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. Então, se você ainda não casou, olhe para mim. Se você ainda não casou, você tem uma pergunta para fazer para essa pessoa. E aí, dá dízimo? Porque se ele não der dízimo, você vai ser, ó. Se você não casou ainda, dá tempo. Pergunta para ela. E aí, como é que é? Você dá dízimo? Se você não casou ainda, dá tempo. Pergunta para ele, como é que é, meu amigo? Dá dízimo ou não dá dízimo? Se gaguejar, pula fora, irmão. Pula fora, irmã. Pula fora que é fria.
Se você está noivo, ainda não casou, faça a pergunta. Fala assim, já está perto, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que é? Você dá dízimo ou não dá dízimo? Como é que é? Você dá ofertas a Deus ou não? Tem dificuldade com isso? Pula fora. Porque ele não vai ser infiel apenas no relacionamento. É perigoso ele te largar uma semana antes desse casamento. Quem é infiel ao altar das ofertas vai ser infiel no relacionamento. E quem é infiel no relacionamento vai ser infiel a tudo. O homem que é infiel ao altar das ofertas vai ser infiel no relacionamento entre ele e a mulher. E o homem que é infiel no seu relacionamento com a sua mulher não vai ser fiel nos seus negócios, não vai ser fiel na sua palavra, não vai ser fiel no seu ministério. A infidelidade no relacionamento entre homem e mulher vai gerar infidelidade em todas as áreas da vida dessa pessoa. Sabe como é que é o defraudador? Aquele que faz apaixonar as menininhas tudo da igreja. Vou casar, vamos comprar uma casa. Depois, ó, dá no pé. Aquela moça defraudada, Deus está falando, ouve aí. Aquela moça defraudada perdeu parte da sua personalidade. Existem mulheres que nunca mais se curam. Deus chama isso de ato de violência. Deus chama isso de ato de violência. E tem o inverso também, né? Tem aquela moça que ela já sabe que ela não vai se casar com aquele homem, ela não vai se casar com aquele rapaz, ela não vai levar isso à frente, não vai nem namorar com ele. Mas ela leva aquela amizade colorida. Isso é defraudação. A amizade colorida é defraudação. Quando você se relaciona sabendo que não vai dar em nada, você está defraudando. E quando você faz uma aliança, ouça o que eu estou te dizendo, Deus faz planos. Vou falar de novo. Quando um homem e uma mulher fazem uma aliança, Deus faz planos. Agora escute, se você quebrar a aliança, os planos de Deus permanecem. Quando um homem e uma mulher fazem uma aliança, Deus faz plano. Se você quebrar a aliança, o plano de Deus permanece. Então, um homem que quebra a aliança vai viver impossibilitado de viver a vontade de Deus. Porque o plano de Deus está com a mulher da tua aliança. Preste atenção que eu não estou falando daqueles namoricos atrás do muro da escola. Porque senão agora mesmo vai aparecer o gabinete do pastor Eloy, vai lotar amanhã. E eu, pastor, como é que eu faço? Pelo amor de Deus. Eu não estou falando daquele namorico, né? Eu não estou falando daquela moça que foi encoxada no canto da esquina ali, com a luz apagada. Eu não estou falando disso. Estou falando de relacionamento lícito. Lícito. Aonde as duas partes concordam. Aonde um olha e o outro ri, corresponde. Aonde os pais estão vendo e estão dizendo, se for vai ser bênção. Aonde há uma aliança lícita, se ela é quebrada, há uma defraudação. Mas Deus fez um plano, e o plano de Deus não vai se frustrar. Quem está aí, diga amém. Nós fomos num grande congresso, numa grande conferência. E havia muitos judeus nessa conferência. Eu, por exemplo, fiquei uns 3 dias procurando uma promoção de passagem aérea. A judeusada chegou de jatinho particular. A gente não se aguentou, acabou perguntando para eles, escuta, qual é o segredo de tanta prosperidade? Porque todo mundo sabe que o povo judeu é um povo próspero. E um deles disse assim, olhou bem para mim e disse assim, olha, nós temos alguns princípios de Deus que nós guardamos, mas o mais importante de todos eles
nunca faça negócios com um homem adúltero. Não compre nada dele, não venda nada para ele, não tenha sociedade com ele. Aí eu não aguentei e perguntei, por quê? E a resposta foi imediata. Se ele não é fiel à mulher que dorme com ele, ele não vai ser fiel nos negócios. Se ele não é fiel à mulher que dorme com ele, ele não vai ser fiel na palavra. Se ele não é fiel à mulher que dorme com ele, ele não vai ser fiel a mais nada. Então nunca faça negócios com o homem adúltero. Se eles descobrem que o homem adultério, acabou o negócio. Não tem negócio. Se eles descobrem que o homem adultéria, acabou o negócio. Estão conseguindo entender? Diga amém. O que aconteceu aqui então? Havia uma aliança. Os pais prometeram. Judá quebrou. E Judá era um homem promíscuo. Judá era um homem sexualmente promíscuo. Porque ele era infiel. Ele profanava o altar do Senhor. Ele roubava aquilo que é do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 38. Observe. Aconteceu no mesmo tempo, verso 1, que Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um varão adulão, cujo nome era Ira. Viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Observe, Judá era prometido de Tamar. Judá viu uma cananeia, deixou Tamar de lado, se casou com a cananeia. Ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome Er. Tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E ainda continuou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele, Judá, estava em Quezibe quando ela os teve. Observe aqui. Agora Judá tem um problema sério. Irmão, olha para mim, imagina o problema. Judá está casado, mas tem dentro da sua casa, na sua tribo, você sabe que eles eram divididos por tribos. Judá tem na sua tribo algumas tendas da sua tenda. Você tem uma mulher apaixonada por você. Vocês estão me ouvindo? Então o que é que Judá fez? Judá teve uma ideia brilhante. Qual foi a ideia? Vou casar ela. E Judá pegou o seu filho mais velho. Er, e casou ele com Tamar. O Senhor olhou para aquilo e matou Er. Matou. Olha aqui para mim. Quem fica no meio de uma aliança que Deus tem planos, pode acabar morto. Vou falar de novo, hein? Quem se posiciona no meio de uma aliança onde Deus tem planos, pode terminar morto. Aí ela pensou, agora ele vai casar comigo. Agora ele vai entender, porque Deus matou seu filho, ele vai entender e vai se casar comigo. E Judá defraudou outra vez. Por quê? Porque nós defraudamos toda vez que damos esperança, alimentamos a esperança. Então nós defraudamos. Judá defraudou outra vez e casou ela com o seu filho mais novo, Onã. Só que Onã, comigo. Só que Onã descobriu que Deus tinha plano
de trazer do relacionamento de Judá e Tamar uma semente de piedosos de onde nasceria o Cristo. Onã descobriu isso. E o que Onã fez? Ele se relacionava sexualmente com Tamar, mas derramava o sêmen no chão. Daí vem a palavra onanismo. Deus olhou para aquilo que Onã estava fazendo, Deus achou aquilo abominável e também o matou. Então olhe para mim. O que é onanismo? É quando o sêmen sai do homem e não sai com a finalidade de gerar vida. Está conseguindo entender? Diga amém. Deus olhou para isso e não gostou. Olha para mim os adolescentes, estão aí? Porque adolescente masturbador costuma dizer que é quase pleonasmo. Mas vocês estão conseguindo entender? Deus não gostou e matou Onã também. Observe, vamos ler. Verso 6. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube, olha isso, Onã soube que aquela semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. Quem está aí, dê um glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender a dimensão? Então disse Judá a Tamar, verso 11: fica-te viúva na casa de teu pai, desposada, até que Selá, meu filho, seja grande, tenha idade para casar, até que ele tenha uns 30 anos. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Então Judá aqui já tinha consciência de que era Deus quem estava matando. E ele tomou consciência, tanto tomou consciência que não quis entregar o menino, falou assim: não, vamos deixar ele alcançar a idade, com medo de que ele também morresse como seus irmãos. Quando morreu o segundo filho, ela pensou: agora sim, agora esse doido vai entender que Deus tem um plano na vida dele, e ele vai se casar comigo. E de novo a esperança de Tamar foi frustrada, porque Judá não tomou consciência de seu erro. Vocês estão aí, irmãos? Agora vai entendendo. O menino chegou na idade de casar, Judá não entregou ela. Um belo dia, Judá saiu para tosquear ovelhas, depois de se recuperar do luto de sua mulher. A mulher de Judá tinha o mesmo nome da mãe dela, por isso que muitas pessoas confundem aqui, pensam que morreu a filha de Judá, mas quem morreu foi a mulher dele. Deus matou a mulher dele também. Judá se recuperou do luto, subiu a Tina, uma cidade, para tosquear ovelhas. Tamar ficou sabendo que Judá subiu para tosquear ovelhas e se vestiu de prostituta. Ela tirou o vestido da sua viuvez, colocou a burca e o lenço vermelho na cabeça, que é o lenço da prostituta,
ficou apenas os seus olhos à vista, e ela subiu. Por quê? Porque Tamar conhecia Judá desde criança, e Tamar sabia que Judá era um homem sexualmente promíscuo, que se deitaria com qualquer prostituta na esquina, porque ele não era fiel ao Senhor no altar. Então ela sobe, se põe junto às duas fontes, e Judá chega lá. Quando Judá chega, que ele olha para ela, ele diz assim: deixa-me possuir-te. Ele não sabia que era sua nora, ele não sabia que era Tamar. Aí Tamar disse para ele assim: deixo, o que você vai me dar? Aí ele disse: eu vou te dar um cabrito do rebanho. Esse aí é o dote da mulher feia. Claro, porque em Israel, quando vai casar uma moça, o rapaz tem que dar um dote. Muitos cavalos, camelos, ovelhas, até ouro. Dependendo da beleza da mulher, a coisa vai ficando mais cara. Mulher bonita, irmão, sai caro. Mas a feia, qualquer cabrito paga. Então, irmã, não aceite cabritos. Então Judá sobe. Judá sobe para tosquear as ovelhas, e ela está lá. Ele pede para possuí-la. Ela diz: o que me dará? Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ele diz: tudo bem. Ela diz: tudo bem, mas você vai ter que me dar uma garantia, um penhor. Judá olha para ela e diz: o que eu vou te dar? Ela diz: esse anel que está no seu dedo, um selo. Ela: o teu selo. O selo é um anel que Jacó deu para ele. Não só para ele, cada um dos 12 filhos de Jacó tinha o seu, e também Efraim e Manassés. Um anel de ouro, com o emblema da tribo entalhado em alto relevo. No caso de Judá, era um anel de ouro com a face de um leão. O símbolo, a identidade da tribo de Judá. E ela disse também: deixará comigo o teu cordão, teu lenço, em algumas traduções. Que cordão é esse? Uma faixa que eles amarravam à cintura e apertavam o rim, para que o Senhor visse verdade neles. Lá na armadura de Efésio, essa cinta é chamada de cinturão da verdade. Por quê? Porque os nossos rins estão intimamente ligados ao nosso espírito. O rim e o fígado do homem é o paralelo do seu espírito. Então, quando ele aperta o rim, Deus lhe pesa o espírito. Então, quando um homem ia falar diante de Deus, ele tinha que se colocar de pé e apertar esse cinto. Por isso que você vai ver Deus falando com os homens assim: ó, ponha-te de pé e ata o teu cinto ao teu lombo, para que eu fale contigo. Porque quando ele está com o cinto amarrado, ele não pode mentir, senão Deus o mata. Então essa era a verdade que havia em Judá. Ainda havia alguma verdade nele. Quando ele estava com o cinto amarrado, ainda havia verdade. E ela disse: eu também quero o teu cajado, o cajado do pastor, o símbolo maior da autoridade do pastor sobre as suas ovelhas. E Judá fez o quê? Entregou tudo. Possuiu a mulher. Quanto tempo durou essa relação? Mas porque o que demora numa relação sexual se chama amor, carinho, afeto. Com prostituta não tem isso. 10 minutos? 15? Não põe mais não, irmão, porque eu não acredito, viu? Dez, 15 minutos? Vamos ser otimistas? 30. Judá nunca mais tocou nela, nunca mais.
a mulher engravidou de gêmeos. Engravidou de gêmeos. Vamos ler aí para você ver. Verso 12. Passando depois-se muitos dias, morreu Sua, filha da mulher de Judá. E depois se consolou Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, a Tina, ele e Ira, o seu amigo adulamita. Deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com o véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e não lhe tinha sido dada por mulher. Vendo-a, pois, Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: o que me darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse-me: dai-me um penhor até que o envies. Então ele disse: o que te darei de penhor? Ela respondeu: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o véu, vestiu de volta o vestido da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquela cidade, naquele lugar, dizendo: aonde está a prostituta que estava junto ao caminho das duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Então ele voltou a Judá e disse: não a achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então Judá disse: deixai-a, nós enviamos, deixai-a com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo, porque eu tenho enviado o cabrito, mas tu não a achastes. E aconteceu quase 3 meses depois que deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Olha aqui para mim. Em toda a minha vida de igreja foi assim. Os homens mais promíscuos eram também os mais severos. Sabe o que aconteceu aqui? Judá viu em Tamar o demônio que estava nele. E ele queria matar nela o que estava nele. Tem muito crente assim, irmão. Se iluda não. Ele quer matar nos outros o bicho que está nele. Quando disseram para Judá que ela tinha adulterado, olha a resposta do adúltero. A resposta do adúltero. Traz ela para fora para queimar ela. Vamos queimar ela. Naquela época que a igreja era religiosa, em que você cometia um pecado e tinha que vir diante da igreja toda para contar o pecado para toda a igreja que você tinha feito. Aí a igreja se sentava como deuses para te julgar e te disciplinar. Quantos lembram dessa época? Pô, naquela época, os que foram mais severos, sabe o que se descobriu depois? Eram os piores. Diga assim, por quê? Porque a pessoa, quando ela não vê o bicho dela no outro, ela é misericordiosa. Mas quando ela vê, ela quer eliminar o que tem nela, só que no outro. Está conseguindo entender ou não? Mandaram buscar a mulher. Só imagina, Judá é o filho de Jacó. Sabe o que significa o nome dele? Louvor ao Senhor. Por isso que esse povo que louva pensa que não precisa dar dízimo. Olha
Não, aqui é diferente, porque vocês têm pastor aqui, irmão. Aqui eu sei, o camarada não andou na linha aqui, roda. Roda, tem pastor. Cajado aqui não foi vendido não, mas preste atenção. Eu ando muito, eu sei te contar. O pessoal, na hora de dar oferta, o pessoal que toca não vem não, o povo do louvor não vem não. Louvor e pastor, o pessoal do louvor e os pastores pensam que são isentos. Mandaram buscar a mulher. Então você só imagine, Judá era um homem famoso. Olha o escândalo. A nora de Judá está grávida de um adultério. Saiu toda a tribo de Judá, irmão. Que o pessoal, se não tacar fogo nos outros, vem todo mundo, irmão. Só imagina a multidão ali. Buscaram a mulher dentro da tenda. Ela veio. Com o anel, com o lenço, com o cajado. Quando ela chegou lá, ela jogou aquilo no chão e disse assim: escuta, eu errei mesmo. E o homem que me engravidou é o dono dessas coisas aqui, ó. E jogou lá no chão, todo mundo vendo o leão da tribo de Judá caindo no chão. O cajado de Judá todo mundo conhecia. Só imagina os comentários. Já fazia tempo que eu não via ele com o anel. Só imagina a reação dos homens, irmãos. Os machistas daquela época queriam pôr fogo na mulher. Sangue de Jesus tem poder. É o anel de Judá. O que nós vamos fazer agora? Queimar uma mulher é fácil. Queimar o filho de Jacó já não é brincadeira. Claro, irmão, naquela época você pôr fogo na mulher é a coisa mais fácil do mundo. Agora, tocar num dos escolhidos do Senhor. Sabe por que você está falando desse ai? Você entendeu que até os escolhidos do Senhor podem ser infiéis ao altar. Cai o anel, cai o cajado, cai o lenço. Ninguém reage. Judá dá um urro e confessa: mais justa é ela do que eu. Não, Deus vai apertando o homem, uma hora ele chega, uma hora ele se arrepende. Deus mata uns 3, ele... Depois que Deus mata uns 3, ele entende que o negócio... Deus mata uns 3, expõe ele em público, aí ele entende. Porque você vai vendo que a coisa só vai estreitando, né? Então, irmão, se ele tivesse confessado lá atrás, tinha evitado tudo isso. Diga assim: mas o que é isso? É que quando alguém faz uma aliança, Deus faz um plano. A pessoa quebra a aliança, o plano de Deus permanece. Pegou? Deus tinha um plano. Quando os pais de Judá ofereceram ele a Tamar, e os pais de Tamar ofereceram ela a Judá, nessa aliança lícita, Deus fez um plano. Quem está aí? Quando se quebrou a aliança, o plano permaneceu. Então, um homem fora da aliança que ele mesmo propôs para si, observe, este homem defraudador fica impossibilitado de viver o plano de Deus para a vida dele. Essa mulher defraudadora fica impossibilitada de viver o plano de Deus para a vida dela. Mas voltamos para a fogueira. Porque a fogueira está acesa. Os negócios caíram na frente de todo mundo. E Tamar ficou livre. Diga por quê? Porque o leão da tribo de Judá, com verdade e autoridade, livrou Tamar do fogo. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus, o leão da tribo de Judá, com a verdade, com a sua autoridade, vai livrar cada um de nós do fogo. Você está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Ele livrou ela. Aí ela ficou grávida de gêmeos. Você está aí? Grávida de gêmeos.
Vamos ler. Verso 25. Tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conheço-te, te peço, conhece-te, conhece e vê de quem são estas coisas, este selo, este lenço e este cajado. E os conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não tenho dado selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Olha o detalhe: e nunca mais a conheceu. Aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre. Aconteceu que, dando ela a luz, pôs para fora a mão, um deles pôs para fora a mão, e a parteira atou na sua mão o fio roxo, o fio encarnado, o fio vermelho. Então observe, era costume em Israel, que quando havia gêmeos no ventre de uma mulher, isso aconteceu também com Jacó e Esaú, a história lá não conta, mas aconteceu porque é tradição, e essa tradição segue até os dias de hoje. Porque o primogênito não é o que nasce primeiro, é o que rompe a madre. Vocês estão aí? Quando os bebês vão nascer, eles se posicionam com a cabeça para baixo, no ventre da mulher, não é assim? Eles se posicionam com a cabeça para baixo para nascer. Porque o pessoal pensa que Jacó e Esaú nasceu assim, ó, um primeiro e o outro atrás, agarrando no pezinho, igual um trenzinho, um atrás do outro. Que é muita inocência, irmão. O que aconteceu é que Jacó estava preparado para nascer primeiro, e o outro não. Então o pezinho daquele estava na mão do outro. Quando a parteira introduziu, que rompeu, elas atam o fio com esses dois dedos, ó. É um cordãozinho, elas introduzem os dedos e atam o fio. Agora preste atenção. Atou o fio e nasceu primeiro o neném. Ela chamou ele Pérez e disse assim, ó: o teu nome será Pérez. Quando ele pôs a cabecinha para fora, ela deu o nome, que esse é o costume em Israel. Quando ele aponta a cabeça, se dá o nome, porque o nome tem que ser dado ao neném sobre a cabeça dele. Então quando ele aponta a cabeça para fora, ela dá o nome. Ela diz: Pérez é o teu nome, porque você rompeu a madre. Pérez quer dizer ruptura. Só que quando nasceu o neném, não tinha a fitinha vermelha no braço. Aí ela viu que não era ele o que tinha rompido a madre. Depois nasceu o segundo, chamaram Zera, e sobre a sua mão, no seu punhozinho, estava a fita vermelha. Quem está aí? De Pérez veio José, marido de Maria, e de Pérez também veio Maria, mamãe de Jesus. Diga de Zera: aqueles que têm a marca do sangue. Deus trouxe uma descendência espiritual com aquele fio roxo, e Deus trouxe uma descendência física em Pérez. Uma descendência espiritual e uma descendência biológica. Se Judá não tem filho com Tamar, provavelmente eu e você não estaríamos aqui hoje. Então ouça o que eu estou te dizendo. A quebra da sua aliança e o plano de Deus sendo impossibilitado de se cumprir na sua vida, afeta gerações futuras. Vocês estão aí, irmãos? Então diga comigo: quando eu faço uma aliança, Deus faz planos. Diga: quando eu quebro a aliança, o plano de Deus precisa permanecer para não prejudicar as gerações futuras. Vocês estão aí? Agora abra a sua Bíblia em Mateus 1. Mateus no capítulo 1, quem encontrar, diga amém. Verso 1.
Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Escrom, Escrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que era a mulher de Urias. Olha aqui para mim, por favor. No verso 5 tem uma mulher aqui, Raabe. Quem viu aí? Sabe quem é essa mulher? Aquela da fitinha vermelha, lá do muro de Jericó, a prostituta. Agora, eu não sei se você notou, Deus honrou uma prostituta, permitindo que o nome da prostituta aparecesse na genealogia de Cristo, mas Deus não nombrou a mulher adúltera. Ela diz: Davi gerou a Salomão, daquela que era a mulher de Urias. Deus não permitiu que aparecesse o nome de Betseba. Sabe por quê? Betseba não resolveu o seu problema. Eu não sei se você notou que foi só Davi que orou, chorou, se arrependeu e pediu perdão. Você não vai ver Betseba pedir perdão. Sabe por quê? Porque ela pôs a culpa em Davi. Ela pensou assim: ele é o rei, ele me obrigou, eu não tenho culpa nenhuma. Tem gente que é assim, ó, ele pensa, porque quem está acima dele manda ele fazer a coisa errada, ele pensa que ele não vai colher. Aí ela endureceu o coração e não pediu perdão. Sabe por que está aqui dessa forma? Está dizendo assim, ó: e Salomão nasceu da que era a mulher de Urias. A pergunta de Jesus para Betseba no tribunal de Cristo vai ser essa: escuta, tu não era a mulher de Urias? Como que Salomão, filho do rei Davi, nasceu de ti? Explica-me. O que não se resolve aqui, se resolve no tribunal de Cristo. Quem daí? E se vai continuar lendo aqui, só para a gente ganhar tempo, vai para o verso 15. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então observe, José é descendente direto do rei Davi. O rei Davi não teve só Salomão. José é descendente do lado de Salomão. Salomão teve filhos. E Natã é a descendência por onde vem Maria. Todos os dois terminam em Davi. Então Maria e José, ambos são filhos de Davi, são descendentes de Davi. Agora a descendência de Zera ficou escondida. Você pode pegar a genealogia lá, você vai ver que Deus escondeu a descendência de Zera, porque a descendência de Zera é uma descendência espiritual. Quem? Os que têm a marca do sangue. Aquela fitinha vermelha simboliza a presença de Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tem uma fita vermelha no teu braço. Quem está aí, diga amém. Então o segredo, o segundo segredo do altar de Malaquias é esse. E por que Deus fez assim? Porque Deus quer que a esposa seja a guardiã do marido. A esposa tem o dever de investigar se o marido está dizimando. E o marido, o guardião da esposa, o marido tem que investigar se a sua mulher está sendo fiel ao altar, porque assim um guarda o outro. Essa foi a visão de Deus. Agora observe,
Volte para Malaquias para a gente terminar. Verso 13. E ainda fazeis isto. Diga assim o quê? Quando Judá declarou: mais justa é ela do que eu, sabe o que ele fez? Pegou uma oferta e correu para o altar do Senhor, chorando e gemendo. Mas quando ele chegou lá, o Senhor disse para ele: eu não aceito a tua oferta e não tenho prazer no que vem da tua mão. Entenda, existem pessoas que vão longe demais. Vocês estão aí? Vocês estão aí? O Senhor vai dizer para ele: e ainda faz isso. Depois de tudo aquilo, vem com choro, com gemidos, mas o Senhor não aceita mais a tua oferta e nem tem prazer naquilo que vem da tua mão. Quem entendeu, diga amém. Judá vai se consertar lá no altar, ele vai ter que chorar, e Malaquias viu tudo isso que eu te contei como um filme, em uma visão diante do altar. Diga assim comigo: o altar das ofertas revela quem nós verdadeiramente somos. Levanta o dedo do profeta para cima. Diga para quem está do seu lado assim, aponta, diga assim: Deus tem um Malaquias, um mensageiro, um anjo, junto ao altar das ofertas, para ver quem verdadeiramente você é. Fique de pé em nome de Jesus.